Alexandre de Moraes, ministro do STF, avisou hoje que vai sugerir ao Congresso que as grandes empresas de tecnologia sejam obrigadas a aplicar punições financeiras a conteúdos que o STF considere inconvenientes. Até o momento, nenhuma norma da legislação brasileira trata do assunto. Nós criamos um grupo de trabalho com todos os representantes das Big Techs para que nós possamos levar ao Congresso Nacional propostas, primeiro, de uma melhor autorregulação e, segundo, standards para que realmente haja uma regulação externa. E, dentro dessa ideia, as primeiras propostas são o que for impulsionado, o que for monetizado, o que a Big Tech ganhar em cima, ela é responsável. Moraes disse ainda que a discussão sobre regulamentar as redes está deturpada. O mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro, e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo, o mundo está falando em regulamentar a ausência de uma liberdade de agressão, que passou a ser comum por milícias digitais no mundo todo. Ana, essa é uma discussão mundial, a gente já comentou bastante aqui no programa Oeste Sem Filtro, né? A proposta do ministro Alexandre de Moraes muda, né, essa visão de que as plataformas seriam apenas intermediárias de conteúdo e passam a ser responsáveis, então. Olha, a gente tem até que tomar cuidado, né? Diante de um cenário de tamanha insegurança jurídica, a gente tem que tomar cuidado. Agora, quando o ministro fala o mundo inteiro, a sensação é que nós voltamos ali na pandemia, né, numa discussão, numa pandemia histórica, a própria comunidade científica, médica, batendo cabeça, ninguém tinha respostas em relação a vacinas, tratamentos, lockdowns, e tinha gente que ia para as redes sociais e dizia: o mundo inteiro acha que o lockdown é correto. O mundo inteiro diz que as vacinas são seguras. O mundo inteiro diz que as vacinas protegem contra a transmissão e contágio. E não foi bem assim. Então, essa história de um mundo inteiro... Ora, eu sempre que eu posso, eu assisto os discursos, não apenas do ministro Alexandre de Moraes, mas de outros ministros. Tenho blocos e blocos aqui dos ministros de datas e processos. O ministro Alexandre de Moraes, ele fala muito sobre os Estados Unidos, sobre a Suprema Corte Americana, sobre Alexander Hamilton, sobre os pais fundadores da América que estabeleceram essa nação em pilares que defendem a liberdade quase absoluta de expressão. Então, quando ele fala o mundo inteiro, ele cita a Austrália, a Alemanha e governos que hoje estão dentro de um contexto do globalismo. Por que ele não citou os Estados Unidos? Os Estados Unidos, por mais que tentem colocar aí cadeados e censurar a liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição americana continua muito sólida, não bate com o povo americano. Então, por que dizer o mundo inteiro? Isso não é verdade, né? Eu vou, mais uma vez, né, falar com o senhor ministro Alexandre de Moraes, trazendo o senhor ministro Alexandre de Moraes de 2018. Eu vou ser repetitiva, eu vou ler essa ADI 4451 eternamente, porque aqui temos que deixar os parabéns ao ministro Alexandre de Moraes por brilhante atuação e relatório dessa ADI 4451, que determinava e falava e determinava os caminhos exatamente da liberdade de expressão no Brasil, em 2018, ou seja, pouquíssimo tempo atrás. Aqui dentro da conjuntura toda da decisão da ADI, ele fala que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa
somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Finaliza, é grande essa decisão, vale a pena vocês procurarem na internet. E finaliza dizendo: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Peço perdão aos meus colegas por ter me estendido aqui um pouquinho no meu comentário, mas esse é um tema muito precioso para as gerações futuras, para os nossos filhos. O próprio Reagan falava, né? A liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. A gente não passa na corrente sanguínea para os filhos, a gente precisa protegê-la e passar para que eles façam o mesmo. Esse debate fantasiado de tolerância, já existem as leis, o Código Penal no Brasil para injúria, calúnia, difamação, ameaça. Estender qualquer coisa além disso é censura, sim. E aí, Augusto, o Alexandre de Moraes fala aí na declaração em autorregulação e regulação externa das empresas de tecnologia. Olha, eu de vez em quando eu tenho inveja das pessoas que não têm dúvidas, né? Como é bom não ter dúvida nenhuma sobre nenhum tipo de assunto. Já há alguns anos, desde que começou a nascer a internet, desde os trabalhos de parto, o que se discute é se o YouTube, por exemplo, é um meio de comunicação ou ele transmite, repassa informações, o mundo inteiro, aí sim, discute isso e ninguém tem certeza. Aparece um ministro brasileiro sem dúvidas. A internet está dizendo isso, tá? A internet tem de se responsabilizar pelo que paga ou destaca. Mas por quê? Por que não trabalhar assim com manchetes dos jornais, por exemplo? Vamos fazer transferir esse exemplo para os jornais. O que ele está dizendo é o seguinte: os jornais têm de se responsabilizar, digamos que seja então um meio de comunicação, o YouTube. Tem de se responsabilizar pelo que paga, da mesma forma que um jornal deve se responsabilizar pela manchete, pelos títulos, por tudo que publica. E aí teremos o seguinte: o mundo já encontrou a solução há muito tempo, basta jogar, o mundo democrático, basta aplicá-la à internet. O direito à liberdade de expressão, que implica a liberdade de informação dos leitores, é amplo, geral e irrestrito. Não se mexe nisso. Onde é que existem as fronteiras, tá, que demarcam ali a linha divisória, além da qual pode ter problemas o autor da informação, seja um jornal, o jornalista, não importa, ou um blogueiro agora, se ele cometer algum crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Ponto. Ponto. Como é que alguém, e o ministro Alexandre de Moraes se julga capaz disso, vai decidir, vai ter uma lista se isso é verdade, isso é mentira? Como? Como é que vai estabelecer, com tantas dúvidas que surgem, por exemplo, o noticiário sobre uma guerra, ele pode ser resumido da seguinte maneira, é o título de um livro de um grande jornalista que ele conta a história de todas as guerras, desde a primeira, noticiada pela imprensa. Quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Então não se sabe. Você lê um jornal da Ucrânia, tem um número de mortos soviéticos, russos. Se você lê um jornal da Rússia, a Rússia não tem nenhum soldado morto. Como é que faz com isso aí? Isso se chama censura.
é a verdade oficial. Mas aí eu pergunto, eles vão examinar as manchetes antes? E punir como? É multa. De novo, é multa. Como é que se vai saber o que está acontecendo? Se você tem nos jornais, você tem a divergência, você tem o convívio dos contrários, que é um pressuposto da democracia, ele é feito por opiniões divergentes. Como é que sabe? Como? A verdade em tudo vai valer? Qualquer destaque, os leitores e ouvintes e espectadores são incapazes de selecionar por conta própria que é isso, que é aquilo. É um ministro do Supremo ou um funcionário do YouTube que vai decidir isso aí. Mas como é que pode? É um negócio muito complexo. É muito complexo. Vai discutir agora a inteligência artificial. É boa ou é ruim? Está começando. Não se sabe o tempo que um garoto fica diante de um computador. É muito? É pouco? Por isso que eu digo, eu tenho inveja às vezes de quem não tem dúvidas, mas eu tenho uma desconfiança profunda e até uma certa pena de quem só tem certezas.